Ok, então, eu sou casado, né? E nós temos duas filhas. E quando nós resolvemos iniciar esse projeto missionário para a Rússia, nós já tínhamos bem fixado quais seriam os objetivos que nós tínhamos em mente, né? E no meu caso, eu comecei a estudar russo, a me interessar por russo e estudar a língua russa quando eu tinha 12 anos de idade, né? Aquelas coisas que só Deus sabe, só Deus explica, né? E desde então, eu me interessei muito pela cultura russa, eu me interessei muito pelo idioma, enfim, por tudo que dizia respeito a esse país. Depois, eu fui para o seminário e para estudar teologia, com o objetivo de ir para missões, especificamente para a Rússia. Quando foi lá que eu conheci a minha esposa, né? E ela também tinha um chamado para missões, mas nada específico. E aí eu disse para ela, então eu já sei para onde que a gente vai, né? Então o chamado era específico para mim e ela entrou junto nessa viagem, nessa aventura, né? Nós pastoreamos durante algum tempo igrejas aqui no Brasil, em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, e depois de algum tempo, então, nós fomos para a Rússia. E chegando lá, como você mesmo citou, nós ficamos alguns anos, e esse processo foi um processo longo, foi um processo que durou muito tempo para chegar lá, né? E nesse meio tempo a gente foi se iniciando com várias informações e tudo que podia pegar sobre a Rússia. E quando nós chegamos lá, então, a gente já chegou com uma bagagem razoável, né? E logo já entramos no ministério. A coisa foi bem rápida. Mesmo porque sempre se falava sobre a Rússia, a gente não sabe quanto tempo que a Rússia ficará aberta. Então, era uma questão de ser rápido e ser prudente em todas as coisas, né? E nesse sentido foi muito bom, porque Deus foi abrindo portas e portas inclusive inesperadas que depois vão resultar nos projetos que nós temos hoje. Graças a Deus, muita coisa aconteceu, muitas experiências e foi um aprendizado muito grande. Eu sempre digo que eu mais recebi do que eu dei em relação a tudo que aconteceu lá. Eu acho que foi uma experiência extraordinária e carrego até hoje muitas coisas e amigos que lá fizemos, né? Então, basicamente é isso. Correu muita água debaixo dessa ponte, mas resumidamente seria isso, né? Depois nós voltamos para o Brasil, tivemos que voltar para assumir um cargo aqui dentro do nosso seminário, da nossa instituição, e desde então eu tenho me dedicado à educação teológica como professor, como coordenador acadêmico e algumas outras tarefas, pastor numa igreja local aqui em São Paulo, mas também sempre com foco em missões. A gente nunca deixou o foco de missões. E hoje nós temos projetos envolvendo futebol lá na Rússia e em alguns outros lugares também, né? Amém, que legal. Fico muito feliz em saber tudo isso, como Deus tem preparado essa história e guiado vocês com isso, você, sua esposa, suas duas filhas. Duas filhas, não? Isso. Isso, que legal. E vocês ficaram então 7 anos na Rússia. Vocês serviram em algum outro país ou apenas na Rússia? Então, nós ficamos só na Rússia, e isso é uma coisa interessante, porque para ficar na Rússia, né, nós precisamos do visto, e aí o visto que nós tínhamos era o visto estudantil, que nós conseguimos através da universidade local, e isso nos garantiu a permanência lá por muito tempo. Então, nós ficamos direto no país, nós não saímos nunca do país, e durante os primeiros anos. Isso também fez com que eu tivesse uma oportunidade, talvez ímpar, de estar em contato com a universidade, com estudantes, todos eles eram russos, eu estava matriculado numa faculdade russa, e aí eu pude aprender muita coisa da cultura, da história, porque a minha universidade, desculpa, a minha faculdade que eu escolhi foi de história, justamente para entender o contexto, né, cultural, o contexto histórico e tudo mais. Então, foi muito interessante.
esse tempo que nós passamos lá, porque além de estar trabalhando com missões mesmo, né, com uma igreja local, também tinha essa questão de estar envolvido com a universidade, com professores e colegas, etc.